Mas por que orar? Oração, um método infalível. E o quinto, eu devo orar para buscar a direção de Deus. Quem nunca um dia se encontrou numa situação de olhar para o seu problema, olhar para uma decisão difícil que tem de tomar? Porque tudo aquilo que o homem ele planta, ele colhe. E nós precisamos da direção de Deus para tudo na nossa vida, para que não façamos as escolhas erradas. É por isso que lá em Provérbios capítulo 16, a palavra de Deus nos afirma: o coração do homem considera o seu caminho. O coração do homem planeja o seu caminho, mas a resposta certa, ela vem da boca do Altíssimo. Muitas das vezes, não são nossas condições que mudam a nossa vida, mas são as decisões que tomamos que mudam a nossa vida, que dão um rumo ao nosso futuro. Porque todas as decisões que tomarmos hoje influenciarão a nossa vida futura. A decisão que eu tomo no presente vai influenciar no meu futuro. As decisões que eu tomei no passado, eu vivo hoje consequência delas no meu presente. E não dá para se apagar muitas das vezes um passado errado, algo que eu errei, que eu cometi de errado. E na sexta, nós vamos ver isto, no sexto tópico, que é: oração serve para perdão e reconhecimento do pecado. Mas nós vamos continuar no quinto, que é buscar a direção de Deus. Porque muitas das vezes no nosso passado, nós tomamos as diretrizes, as direções erradas para a nossa vida. E agora, o método infalível da oração, ele nos faz buscar em Deus a direção certa. Do homem são as preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. O que Deus falar, o que Deus disser, é aquilo que eu e você devemos fazer. Porque nós temos que saber do seguinte, que a vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe qual o melhor lugar para mim estar e para você também estar. Nós somos cercados de dúvidas, nós somos cercados de inquietações. Nós muitas das vezes temos medo das decisões que vamos tomar. Nós muitas das vezes nos vemos diante de desafios grandes. E quando não sabemos no que isto vai dar, aonde esse caminho vai nos levar, precisamos sempre da direção de Deus. Precisamos sempre estar tete a tete com Deus. Precisamos sempre estar ligado com Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 18, que o que ligares na terra será ligado no céu. Eu ligo na terra via ligação direta com Deus.
Deus. Eu não preciso de subterfúgios para se chegar a Deus. Eu não preciso clamar a Pedro. Eu não preciso clamar a Maria. Eu não preciso clamar a São Judas Tadeu. Eu não preciso clamar a Nossa Senhora da Aparecida. Eu não preciso clamar ao pastor, ao Papa. Eu não preciso clamar a um Ogum, mas eu posso falar diretamente com Deus, porque eu tenho voz, porque Deus me deu o dom de falar. E se é para falar, se é para se expressar, eu quero me expressar diante daquele que pode fazer. Ninguém procura uma pessoa que nada pode fazer por ela. Quando você está precisando de algo, você vai em quem pode te ajudar. E esta pessoa, muitas das vezes, quando não estende a sua mão para você, você fica chateado e triste. Mas Deus é diferente. Deus sempre ouve o clamor do aflito. É por isso que em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. É o sexto ponto. Oração serve para perdão e reconhecimento do pecado. Você mostra para Deus todas as suas imperfeições e Deus mostra para você um novo caminho, uma nova direção. O sangue de Jesus te purifica. Você volta a ter comunhão com Deus. Deus te perdoa os pecados. Ele sara a tua terra e te mostra um caminho bom. Ele te mostra uma nova direção para a tua vida. Não desista de orar. Não pare de orar, não cesse, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O sétimo ponto, porque oração é a maior arma que tenho. A oração é a maior arma que tenho. A Bíblia diz que haviam prendido a Pedro. E se nós formos olhar na história, quando Pedro ele é preso, alguns dos discípulos, eles se perderam na sua fé. E eles tentaram agir de suas formas, através dos seus próprios meios, dizendo: nós temos que soltar a Pedro, ou seja, nós temos que fazer algo, nós não podemos aceitar que Pedro seja preso, porque a igreja neste momento, depois da morte de Jesus, a igreja neste momento, a igreja primitiva, a igreja ela vivia um tempo de perseguição tremenda, pois o mestre não estava mais entre os discípulos, eles estavam meio que enfraquecidos na fé, estavam esperando a promessa de Atos capítulo 2, do Espírito Santo vir sobre ele, e este Espírito Santo, quando veio, lhes deu ousadia. Eles falaram em novas línguas, mas este Espírito veio como um consolador, como aquele que lhes daria autoridade e ousadia para prosseguirem. E agora Pedro estava preso. E alguns estavam carentes na fé. Estavam com carência de fé, com privação da fé. Mas a Bíblia diz que havia um grupo que decidiu usar o método infalível e a melhor arma que nós temos. Teve um grupo que decidiu: vamos orar. Vamos lembrar daquilo que Jesus ensinou. Vamos lembrar daquilo que o Mestre falou. Que para ver o impossível é preciso orar. É preciso clamar.
É preciso dizer, é preciso se humilhar, é preciso se entregar, é preciso gemer e gemer com gemidos inexprimíveis, pois o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É preciso encher o odre com a lágrima sentida, lágrima de dor, para que este odre seja cheio e levado diante do trono de Deus como incenso suave. A oração é a melhor arma. E diz que a igreja começa a orar. E numa noite, o anjo do Senhor aparece a Pedro e solta-lhe as correntes dos braços e das pernas e diz: Pedro, me segue. E Pedro vai passando pelas sentinelas, Pedro vai passando pelos soldados. Talvez Pedro não estivesse entendendo. Ele passa pelos soldados e os soldados estão como estátua. E Pedro poderia até tocá-lo, mexer com eles, que eles não fariam nada, pois o anjo do Senhor havia paralisado toda a ação daqueles soldados. E aquele anjo diz: Pedro, segue. E ele vai abrindo as portas da prisão. Ele vai passando com Pedro por todas as portas. E Pedro é livre e liberto daquela prisão. Por quê? Porque a igreja orou. A igreja utilizou a arma e o método infalível que é a oração. Oitavo e último ponto. A oração é o antídoto contra a falta de fé. Oração, antídoto contra a falta de fé. Quem não tem fé precisa orar. Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E a prova das coisas que se esperam. Se eu não oro, a fé não é externada. Se eu não oro, eu não produzo esperança. Se eu não oro, eu não consigo olhar a Deus como Deus do impossível. Pois quando eu oro porque eu tenho fé. Quem não ora, perde a fé. Quem não ora, perde a alegria. Quem não ora, sente o desabor. Mas quem ora, tem a resposta. Quem ora, sente a Deus. Quem ora, sente que o Espírito Santo de Deus está com ele. Quem ora, tem vitória. Porque o melhor antídoto contra a falta de fé é a oração. Oração é um método infalível. Então, por isso, você e eu devemos orar, porque este método é infalível. A oração. Oração. Eu estou orando e estou agindo. Eu estou orando e Deus está agindo e trabalhando ao meu respeito, ao meu favor. Então, meu querido, não pare de orar, porque para o teu Deus nada é impossível. E que Deus vos abençoe e que a graça e a paz do Senhor sejam com todos os cristãos em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.